Animus e Anima de Emma Young. O mesmo princípio aparece ainda como o Barba Azul, uma bem conhecida forma do Animus retirada da literatura, isto é, do homem que seduz mulheres e de maneira misteriosa e com intenções também misteriosas, as mata. Em nosso caso, ele caracteristicamente tem o nome de Amandus. Ele atrai a menina à sua casa, dá-lhe vinho para beber e depois a leva a um aposento subterrâneo para matá-la. Quando ele se prepara para fazê-lo, a menina é tomada por uma espécie de embriaguez, num súbito capricho de amor. Ela abraça o assassino, que é, assim de imediato, destituído de todo o seu poder, e com a promessa de no futuro ficar ao seu lado como espírito prestativo, dissolve-se no ar. Assim como a urgência espiritual do noivo lunar desaparece com o sacrifício de sangue, aqui seu poder é destruído pelo amor, pelo abraço dado no temido monstro. Vejo nessas fantasias indícios de uma importante forma de manifestação arquetípica do ânimos, para as quais temos do mesmo modo paralelos mitológicos e justamente no mito e culto de Dioniso. O entusiasmo estático de que eram tomadas as dançarinas da nossa primeira fantasia e que é superado pela menina da história do Barba Azul, Amandus, é uma aparição característica do culto dionisíaco. Nele são principalmente mulheres que servem ao deus e que são tomadas pelo seu espírito. Rocher salienta ser característico que Dioniso seja servido por mulheres, divergindo da prática usual em que o deus é atendido por pessoas de seu próprio sexo. Na história do espírito da lua, é na oferenda de sangue e na transformação da menina num animal que podem ser encontrados paralelos com o culto de Dioniso. Neste, animais vivos eram sacrificados ou destroçados pelas mulheres enfurecidas, neste último caso, um delírio selvagem infligido pelo deus. As festas dionisíacas diferenciam-se também do culto aos deuses olímpicos pelo fato de que ocorriam à noite em montanhas e florestas, como o sangue derramado ao espírito da lua em nossa fantasia tende a ocorrer à noite em uma montanha. Neste contexto, deve-se mencionar ainda algumas figuras literárias bem conhecidas, como, por exemplo, a do holandês voador, o caçador de ratos de Hamelin, o aguadeiro rei dos elfos das canções populares, que com suas melodias atraíam moças a seus reinos aquáticos ou na floresta. Também o estranho, na Mulher do Lago, de Ibsen, é uma dessas figuras em versão moderna. A figura do caçador de ratos deve ser observada mais de perto como representante característico dessa forma do ânimos. A história do caçador de ratos é conhecida. Com sua melodia, ele atrai ratos de todos os cantos, de tal forma que eles têm que segui-lo, mas não somente os ratos, também as crianças da cidade, que não quis gratificá-lo por seus serviços, são irresistivelmente atraídas por ele, que faz com que desapareçam em sua montanha. Pensa-se aí em Orfeu, que tocava sua lira de forma tão prodigiosa que homens e animais tinham de segui-lo. Este ser atraído irresistivelmente a ser levado a algum lugar distante desconhecido, a água, a floresta, uma montanha, é, segundo me parece, um fenômeno de ânimos típico, ainda que difícil de ser esclarecido, já que ele, ao contrário das outras naturezas do ânimos, não leva à consciência, mas ao inconsciente, como deixa entrever o desaparecimento na natureza ou no mundo inferior. O espinho de sono de Odin faz parte do mesmo fenômeno quando alguém era tocado por ele, mergulhava num sonho profundo. Na peça de teatro inglesa Mary Rose, de James Barrie, esse motivo está representado de forma bastante impressionante. Mary Rose acompanhou seu marido a uma pescaria, em uma pequena ilha chamada The Island That Wants to Be Visited. Ela deve esperá-lo. Enquanto espera, ela ouve chamarem pelo seu nome. Segue a voz e desaparece para nunca mais voltar. 20 anos depois ela retorna, da mesma forma como era antes, quando havia desaparecido, e acreditando ter passado algumas horas na ilha, quando evidentemente foram anos. O que está ilustrado por esse desaparecimento da natureza, ou no mundo inferior, ou em ser tocado pelo espinho do sono, manifesta-se na vida cotidiana em que, como se irresistivelmente atraída de algum lugar, a libido desaparece da consciência e dos usos da vida, indo para um outro mundo, em geral totalmente desconhecido, o mundo no qual
se desaparece nesses casos, ou é um mundo de fantasia ou de contos de fadas, mais ou menos consciente, no qual as coisas são como se deseja, ou então está estruturado como um refúgio para compensar as agruras do mundo exterior. Mas muitas vezes descobre-se também nesses lugares distantes e profundos que nada que pertença a ele penetra na consciência em vigília. E também que depois se volta a si, não é possível dizer o que aconteceu nesse entretempo. Se quisesse caracterizar de maneira mais precisa o tipo de espírito que atua nessas aparições, poder-se-ia compará-lo ao espírito da música. A atração, o arrebatamento são também com muita frequência, como no caso da história do caçador de ratos, efetuados por meio da música. E a música, portanto, pode ser entendida como uma objetivação do espírito, que nem expressa conhecimento no sentido usual, lógico, intelectual, nem se realiza materialmente, mas significa uma representação manifesta dos contextos mais profundos e da mais inabalável regularidade. Nesse sentido, a música é espírito, e espírito que leva a lugares escuros e remotos, não mais acessíveis à consciência, cujos conteúdos quase não podem mais ser concebidos com palavras, mas sim por meio de números, por estranho que pareça, e também ao mesmo tempo e sobretudo através de sentimento e sensibilidade. Esse fato, que tudo indica, paradoxal, mostra que a música tem condições de permitir o acesso a profundezas onde o espírito e a natureza são ainda ou novamente um, e por isso ela se constitui numa das formas principais e mais primitivas na qual a mulher vive o espírito de modo absoluto. Daí também o importante papel que a dança e a música como formas de expressão representam para a mulher. A dança ritual está claramente baseada em conteúdos espirituais. E o arrebatamento para essas regiões cósmico-musicais distantes da consciência, que é a obra desse espírito, constitui uma contrapartida à mentalidade consciente da mulher, voltada, por outro lado, para o que está mais próximo e para o mais pessoal. Mas de forma alguma trata-se de uma experiência inofensiva, ainda inequívoca, pois, por um lado, ela pode significar simplesmente tornar-se consciente, o que não passa de um mergulho numa espécie de estado de sono crepuscular, um retrocesso à natureza, que equivale a uma regressão ao nível inconsciente anterior e que por isso não tem valor, podendo ser até mesmo perigoso. Por outro lado, no entanto, ele pode significar uma experiência religiosa genuína, tendo então, sem dúvida, um valor inestimável. Além das figuras mencionadas, que mostram o ânimos em um aspecto sinistro, perigoso, há ainda uma figura de outro tipo. No caso que se segue, é um anjo com cabeça de pedra que abriga em sua mão um pássaro azul, o pássaro da alma. Essa função, a de protetor da alma, vem mais uma vez ao encontro daquela do guia de almas, a forma do ânimo superior, transpessoal, e essa forma superior do ânimos também não se deixa transformar em uma função subordinada à consciência, permanecendo uma grandeza sobreposta que deseja ser reconhecida e respeitada como tal. Na fantasia das dançarinas acima mencionada, esse princípio masculino espiritual superior está incorporado na figura do príncipe. Trata-se, portanto, de um soberano, não no sentido de um mago, mas no sentido de um espírito superior que não traz em si nada de telúrico e noturno, e que não é filho da mãe inferior, mas o representante, o enviado de um pai distante e desconhecido, um poder luminoso suprapessoal. Todas essas figuras têm o caráter de arquétipos, daí os paralelos mitológicos, e são consequentemente mais impessoais ou suprapessoais, mesmo que também estejam voltadas para um lado do indivíduo e estejam em relação com ele. Além dele, surge também um ânimos pessoal ou pertencente ao indivíduo, isto é, aquilo que é masculino ou espiritual e corresponde à própria aptidão da mulher, que se desenvolve numa função ou atitude consciente que pode ser classificada no todo da personalidade, no sonho como um homem ligado à mulher que sonha, seja por laços de sentimento ou de sangue, seja por alguma atividade, pode-se reconhecer aqui, mais uma vez, as formas superior e inferior, respectivamente com características positivas ou negativas. Às vezes ele é um amigo ou irmão, há muito procurado ou esperado, um professor que a instrui, um sacerdote que executa com ela uma dança ritual, um pintor que deve retratá-la, e então, novamente, um trabalhador chamado Ernest vem morar em sua casa e uma ascensorista chamada Constantine entra a seu serviço. Às vezes ela tem que se ater a rapazinho malcriado e
tem que se ater a rapazinho malcriado e rebelde, precisa ter cuidado com o jesuíta tenebroso, ou comerciantes mefistofélicos encomendam-lhe todo tipo de coisas magníficas. Um ser independente, mas que apenas raramente emerge a figura do estranho. Em geral, apesar de sua estranheza, esse conhecido desconhecido traz uma mensagem ou uma ordem como enviado do distante príncipe da luz. Com o tempo, as figuras aqui descritas tornam-se formas confiáveis, como é o caso com pessoas do mundo exterior, de quem se está próximo ou a quem se encontra com frequência, e aprende-se a compreender porque cada vez aparece uma ou outra. Pode-se conversar com eles, recorrer aos seus conselhos ou à sua ajuda, tendo-se, entretanto, frequentemente de se defender de suas intervenções inoportunas e de se zangar com sua rebeldia. E deve-se estar sempre muito vigilante para que essas formas de aparição do ânimos não tentem tomar o poder e dominar a personalidade. A diferenciação entre si mesmo e o ânimos e a nítida delimitação de seu âmbito de poder são de extraordinária importância, pois somente por esse meio torna-se possível livrar-se de sua identificação e possessão com suas consequências funestas. A conscientização e realização do próprio self caminha de mãos dadas com essa diferenciação, que se torna daí para frente uma instância decisiva. Até onde o ânimos é uma grandeza superindividual, isto é, um espírito universal, ele pode relacionar-se conosco como guia de almas e gênio prestativo, mas não pode tornar-se subordinado à nossa consciência. No entanto, a coisa é diferente com aquele ser que quer ser acolhido como irmão, amigo, filho ou servidor. A ele, por seu lado, corresponde a tarefa de conseguir um lugar em nossa vida e em nossa personalidade e com a energia que lhe é inata iniciar algo. Na maioria das vezes, disposições, como por exemplo de nossos passatempos, já deram indicações da direção em que essa energia pode atuar. E então também os sonhos muitas vezes mostram caminhos. Segundo as características individuais de cada um, serão estudos, livros, determinadas disciplinas, etc., ou alguma atividade artística ou de organização, mas será sempre um tipo de atividade factual objetiva, correspondente ao ser masculino que o ânimos representa. A disposição aqui necessária de se querer fazer alguma coisa e não de querer uma pessoa é penoso na mulher e muitas vezes só pode ser alcançada com esforço, mas ela é justamente de especial importância, pois, caso contrário, as exigências a que o ânimos tem direito e que correspondem à sua índole brotam em outros lugares e com a falsa objetividade já mencionada, estendem-se para onde não podem ser utilizadas, agindo, pelo contrário, da maneira errada. Com exceção de atividades específicas desse tipo, o ânimos pode e deve ajudar também no conhecimento e no modo de ver as coisas e situações impessoal, objetivo e racional. Isso, de maneira geral, o que para a mulher, com seu interesse automático e muitas vezes demasiado subjetivo, significa uma aquisição valiosa que lhe é muito útil também em sua área de atuação mais própria, a das relações. Assim, por exemplo, esse seu componente masculino ajuda a compreender o homem, e isto é sobretudo salientado aqui, o ânimos atuando de maneira autônoma com a sua inapropriada objetividade. O que tanto perturba as relações humanas é muito importante também justamente pela sua prosperidade, pela capacidade de colocar-se de modo impessoal e objetivo. Contudo, não é apenas das atividades espirituais ou masculinas que a energia do ânimos pode agir, ela sobretudo possibilita também a formação de uma atitude espiritual, que liberta da limitação e acanhamento naquilo que é intimamente pessoal. Que confiança e que ajuda ele proporciona quando, por necessidades pessoais, queremos elevar-nos a pensamentos e sentimentos suprapessoais, parecendo o próprio sofrimento mesquinho e fútil quando comparado a eles. Para se alcançar tal atitude e poder cumprir as tarefas que se apresentam, é necessário, sobretudo, disciplina, que para a mulher, com seu ser ainda muito ligado à natureza, é bastante mais difícil que para o homem. Correspondentemente, o ânimos é também um espírito que não se deixa atrelar
a uma carroça como um cavalo manso, com demasiada frequência. Ele tem o caráter de um ser elementar que ou permanece numa letargia plúmbia, ou perturba e confunde com sua exuberância flamejante, ou então nos leva consigo voando com o vento. Aqui é necessária uma conduta rigorosa e implacável que doma o que é volúvel e sem direção e força, obediência ao trabalho consequente. De qualquer forma, para grande parte das mulheres atuais, o caminho é outro, a saber, para aquelas que se acostumaram à disciplina e a uma atitude objetiva através de um curso superior, de uma atividade artística, de organização ou alguma outra atividade profissional, antes mesmo que o problema do ânimos como tal se tornasse consciente para elas. Com a aptidão correspondente, isso é bastante possível em razão de uma identificação com o ânimos. Mas até onde eu pude ver, para tais mulheres, ser mulher numa atividade profissional bem-sucedida acaba constituindo-se um problema, normalmente na forma de insatisfação da necessidade de valores pessoais e não apenas factuais, de natureza e feminilidade em geral, muitas vezes também de forma que ela se envolve em relações difíceis, sem querer ou por acaso o destino cai em situações tipicamente femininas, das quais ela não sabe que atitude tomar. De maneira semelhante ao homem em relação à ânima, também a mulher se depara com a dificuldade de sacrificar uma condição humana de certo modo superior, uma forma qualquer de superioridade, precisando aceitar uma que é menos valorizada, a de fraca, passiva, sem objetividade e lógica, ligada à natureza, em suma, feminina. Mas, em última instância, os diversos caminhos almejam o mesmo alvo e, seja qual for o escolhido, os perigos e as dificuldades são os mesmos. Também aquela mulher, para quem o desenvolvimento espiritual e atividade objetiva estão em segundo plano, depara-se com o perigo de ser engolida pelo ânimos, o que equivale a tornar-se idêntica a ele. Por isso, é da maior importância que se tenha um contrapeso que possa manter o poder do inconsciente em xeque e que mantenha o eu ligado à terra e à vida. Nós o encontramos, em primeiro lugar, por meio de uma crescente conscientização e de um constante e fortalecido sentimento da própria individualidade. Em segundo lugar, através de um trabalho no qual as energias espirituais possam ser aplicadas. E em terceiro, last not least, na relação com outras pessoas, que constitui o apoio e o ponto de orientação do humano diante do sobre-humano ou do extra-humano do ânimos. Aqui a relação de mulher para mulher também assume grande desafio. Pude observar como muitas mulheres, paralelamente ao problema do ânimos, que se tornava agudo, começavam a se interessar cada vez mais por mulheres e sentiam que o relacionamento com mulheres tornava-se uma necessidade sempre crescente. Talvez este seja o começo da solidariedade feminina, cuja falta é tão sentida e que somente se tornará possível por meio da conscientização de um perigo presente para todas. Aprender a valorizar e acentuar os valores femininos é a condição prévia para que nós, como nós mesmas, possamos resistir ao poderoso princípio masculino em seus dois aspectos, interno e externo, que quando consegue o domínio absoluto, ameaça o campo primordialmente próprio da mulher, a área em que ela pode produzir o que tem de mais próprio e melhor, colocando em perigo sua própria vida. Tesla! Eita! Quando se consegue se diferenciar do ânimos e se afirma em relação a ele, em vez de se deixar devorar por ele, então o ânimos deixará de representar apenas um perigo, tornando-se ao contrário uma energia criativa. E nós precisamos dela, pois, por mais estranho que isso possa parecer, somente incorporando esse ser masculino da alma, para que ele aí exerça a função que lhe cabe, será possível ser realmente mulher no seu sentido mais elevado. E já que ao mesmo tempo somos autênticas, cumprir nosso próprio destino humano.